Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Seja Único, um ambiente que eu quero te propiciar muita provocação, muita informação, muito insight que possa te ajudar, mesmo que em poucos minutos, a você ter uma decisão mais importante para a tua carreira ou para os teus negócios. E hoje nós vamos falar sobre 1%. Como assim 1%? Eu quero trazer uma provocação bem interessante sobre isso. Esse foi o tema da minha palestra na ONU. Quem me acompanha sabe que em janeiro de 2024 eu fui convidado a fazer uma palestra na Organizações das Nações Unidas em Nova York. Quem diria, hein? E saber que a grande movimentação da minha carreira de sair da cidade do interior que eu morava foi para trabalhar na ONU, né, no passado. Mas isso é papo para um outro episódio. Bem, quando a gente fala de 1%, eu quero te ajudar a pensar de uma maneira diferente. Tem um grande pesquisador que eu gosto muito, ele é da Noruega, o nome dele é Paul Rukens. E o Paul Rukens ele traz uma teoria de que em momentos de necessidade de pensamento extremo, de criatividade, que você precisa de verdade tomar uma ação, só 1% das pessoas pensam além da média. Como assim, Bush? O que ele está querendo dizer é que num ambiente, por exemplo, da sua empresa, em uma situação muito extrema, se você tiver que tomar uma decisão diferente, apenas 1% das pessoas tem um comportamento, um hábito, uma forma de condução de decisões que consegue pensar diferente da maioria. Isso se dá tipicamente porque nós, seres humanos, temos um cérebro que é muito baseado em conforto. Por que conforto? Porque, na verdade, pela biologia, o nosso cérebro é o maior consumidor do corpo humano de energia. Pra você ter uma noção, se você estiver em casa, sem fazer nada, olhando para o teto branco, pensando em nada, você vai estar gastando quase 25% da energia do corpo daquele momento com o cérebro. E o cérebro, no momento que ele é, vamos chamar assim, o órgão que mais consome energia, e por outro lado é o órgão que distribui a energia, ele que comanda o corpo, qual é o papel dele? Economizar. E dessa forma, o que ele faz? Tudo que a gente tem de decisão para tomar, ele tenta se antecipar ao máximo para que você não gaste energia pensando. Ele tenta te levar para dentro de padrões. Isso é assim que o nosso corpo humano é. Eu, você, todo mundo, não tem restrição alguma. Então o que acontece muitas vezes é que se você parar para pensar como você escovou os dentes hoje, você vai ver que você fez tudo no automático. Quem vai ao trabalho dirigindo, muitas vezes chega no trabalho e não sabe nem o que aconteceu, porque foi meio que engajado, pensando na vida, escutando uma música, meio que as coisas vão no automático. Isso é o que o cérebro tenta o máximo possível fazer. Por isso que pessoas que mentem mais, pessoas que não têm coragem de enfrentar um problema cada vez postergam mais, pessoas que têm dificuldade com compromisso cada vez, porque na verdade o nosso cérebro quer conforto. 1% só consegue forçar a cabeça para conduzir, para comandar, o que não é um processo fácil. Obviamente, seria um outro episódio, a gente pode usar aí a questão de gatilhos mentais, a questão de hábitos, mas enfim, minha conversa não é essa. O que eu quero te trazer de provocação é que já tem uma teoria muito forte, muito embasada, que só 1% das pessoas pensam, vamos chamar assim, acima da média. Tem uma outra provocação que eu posso usar com você que tem a ver com a matemática. Ou seja, imagina que eu estou com você agora aqui, 100% de quem eu sou. E se eu não evoluir nada ao longo de um ano inteiro, ou seja, em 365 dias, aí, que é o ano típico, como é que vai acabar o meu ano? Ou seja, se eu sou 100%, ou 1, né? 1 é 100%, elevado a 365, acabar o ano eu sou igual. Agora, se todos os dias de um ano eu melhorar 1% de quem eu sou, se eu investir somente 15 minutos do meu tempo buscando conhecimento, e diga-se de passagem, 1 minuto do seu dia inteiro é 15 minutos, se você investisse 15 minutos para adquirir um conhecimento novo, pensar numa forma nova de fazer as coisas, será que você não teria muito mais resultado? Se você usar a matemática, ela mostra que você tem quase 38 vezes mais. Obviamente eu não estou dizendo que pensar diferente, que se programar por 15 minutos de conhecimento adicional ao dia, vai te fazer ser 38 vezes superior quem você é. Mas também não estou dizendo isso nem para o fator de limite para cima nem para baixo. O que eu posso te garantir é que tu vai ser melhor que a maioria. Sem dúvida alguma, melhor que a maioria. Né? Quantas pessoas não se transformam apenas com uma pequena mudança de hábito? Então, de novo, a provocação do 1%. Um outro ponto de vista de 1%, e olha que informação interessantíssima, se eu pegar as empresas que mais vendem por metro quadrado de Nova York,
as 5 principais, que correspondem a 1%, 4 delas não pagam comissão. Ou seja, se eu pegar uma Apple, se eu pegar uma Tiffany, se eu pegar uma Lululemon, se eu pegar um Warby Parker, são companhias que não comissionam o vendedor. Elas comissionam o atendimento do vendedor. Como assim, Bush? Porque eles têm a seguinte teoria, eu não digo que essa é a única teoria, mas é uma boa teoria, e que nos faz repensar muita coisa, porque eles são os que mais vendem, é que na verdade o que eles pensam, se eu simplesmente bonificar as pessoas por vender, eu automaticamente não estou controlando como elas atendem o meu cliente. Agora, se eu bonifico elas por atender bem, concorda comigo que a venda é meio que uma consequência? Então essa é a teoria que eles têm, é a teoria que tem levado, dentro de N outras estratégias, essas empresas a serem ícones. E de novo, são só 1%. Um outro exemplo para tentar ajudar a corroborar com essa teoria de 1% é se eu pegar o futebol. Imagina que você está na frente de um gol, você vai chutar uma penalidade máxima, é o campeonato em risco, e você tem que escolher onde chutar a bola. A média das pessoas, a maior parte das pessoas, ela pensa que chutar bem no cantinho, ou chutar bem no ângulo das goleiras, né? Ou gol, né? Goleira é coisa de gaúcho falar, né? No gol, nas traves, né? É o melhor lugar para você fazer gol. Só que na prática, pela estatística, chutar no meio tem 2 vezes mais chances de converter em gol do que chutar nos cantos. Eu te pergunto, por que as pessoas querem chutar nos cantos? A resposta é simples. As pessoas, 99% delas, jogam na média, jogam para não perder. Elas chutam no canto porque se o goleiro defender, você não vai ser criticado que errou o pênalti, porque você chutou onde a maioria chutaria. Se eu faço o que os outros esperam que eu tenha que fazer, eu não sou criticado. Logo, eu não joguei para ganhar, eu joguei para não perder. Agora, se eu chuto no meio e o goleiro defende, parece que eu fui soberbo na opinião das pessoas e vão me criticar. Só que na contagem de 100 chutes, provavelmente eu vou ter 2 vezes mais gols chutando no meio do que chutando no canto. E aí vem a decisão de vencer. A decisão de vencer que somente 1% escolhe é a decisão que não é focada em agradar, é a decisão focada no resultado. De novo, olha a grande provocação que a gente tem. Eu poderia seguir a nossa conversa aqui com N outros exemplos, né? Eu podia, por exemplo, fazer umas afirmações para você ver o quanto 1% faz parte da nossa vida e a gente não presta atenção. Apenas 1% das pessoas atinge o sucesso, apenas 1% da população tem a maior parcela de riqueza, apenas 1% das empresas são líderes de mercado, o mercado de ações é dominado somente por 1% dos investidores mais ricos, a narrativa pública é controlada por 1% dos investidores, das mídias, somente 1% das pessoas investe em filantropia. No mundo que a gente vive, 1% só se preocupa com o próximo. Né? Complicado. No esporte, só 1% dos atletas têm alto desempenho. No campo da música, só 1% dos artistas conseguem ter fama. Complicado, né? Olha quanta coisa que a gente pode associar com 1%. E a minha provocação para você é, e eu poderia seguir dando exemplos, por que você está nos 99% se apenas 1% faz a diferença? Por que não está nesse 1%? Por que não se esforçar como os 1% se esforçam? Essa é o convite, essa é a minha provocação. A gente olha o tempo inteiro para 99%, que é o que a mídia vende, é o que a narrativa social traz, só que justamente é quem não faz a média, quem é 1%, é quem é relevante. Pensa nisso. A gente se vê no próximo episódio aí.